O estúdio do Folha News tem a satisfação de receber neste momento a coordenadora do CAPS aqui em Lagoa Vermelha, a assistente social, Denise Ferreira de Oliveira. Seja bem-vinda, Denise. Muito obrigada, Marcos. Obrigada pelo espaço. Denise, antes de nós iniciarmos propriamente dita a nossa entrevista, nos conte um pouco como tu teve a sua ascensão de assistente social e já agora como coordenadora do CAPS. Então, em 2019, ainda fiz o concurso da Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha. Na época, eu trabalhava na Emater, né? Trabalhei desde 2009 na Emater. E aí vim vindo, né? A Emater, ela se destaca muito por essa participação social, né? Principalmente em conselhos, em questão de se inserir na comunidade, né? E aí a gente foi ganhando conhecimento, né, dentro dos conselhos e tal. E quando eu vim para Lagoa Vermelha em 2017, aí entrei no conselho de saúde. E aí a gente começou a fazer uma parceria bem boa com a nossa prefeitura municipal. E em 2019 fiz o concurso para assistente social. E aí deu pandemia no meio disso tudo, né? Teve toda aquela Com certeza. e aí então acabei ficou, né, em suspenso. Aí em 2022 fui chamada no concurso e de lá para cá estou na prefeitura como assistente social, né. Então fiquei 1 ano e pouco lá no CRAS, trabalhando como assistente social na equipe volante, que a gente fazia um trabalho de ir até as comunidades, ir até os bairros mais distantes para a gente poder fazer esse assessoramento para as famílias. E depois fui convidada para vir para o CAPS para coordenar o serviço, né, e uma área totalmente diferente, né, a área de saúde, né, então foi um grande desafio, digamos assim, o CAPS foi o grande desafio, a segunda pós que eu fiz na vida. E o que significa profissionalmente você estar hoje de coordenadora do CAPS? É muita experiência, né, eu sempre brinco, assim, que com a minha equipe lá, que a gente aprende todos os dias, né, e não tem faculdade que te ensine a trabalhar, principalmente porque a diversidade é muito grande, né, do nosso público. Nós pegamos desde pessoas com uma ansiedade, com uma crise depressiva, até uma pessoa em surto psicótico, por exemplo. E tudo isso você tem que ir aos poucos aprendendo como lidar, né, como fazer esse manejo desse paciente. Muitas situações bastante difíceis que pegam não só a questão de saúde, mas principalmente a questão social, né. Nós temos vários pacientes nossos lá que, além da questão de saúde, problema de transtorno mental, eles têm a questão também social muito preeminente. Então, assim, é algo que a gente sempre, cuida, né, nesse sentido de o social e a saúde estarem em conjunto para a gente conseguir fazer, né, um bom trabalho com esse paciente. Então é todos os dias um aprendizado. Existem muitas pessoas depressivas em Lagoa Vermelha? Olha, eu diria não só em Lagoa Vermelha, nós temos no mundo, né, tanto que o Brasil é um dos países mais ansiosos, né, do planeta. Então, é uma consequência, né, a depressão, depois da ansiedade, o próximo passo é a depressão. Então a gente tem muitas pessoas realmente que realizam tratamento, outras que muitas vezes negam esse diagnóstico, né. Então aí nós temos primeiro gargalo, né, da questão. E bastante gente sim, com certeza nós temos bastante pacientes. E é aquela coisa, o acesso ao tratamento, né, e a pessoa cumprir o tratamento, né, porque o que a gente tem aprendido com os pacientes psiquiátricos é que eles tomam a medicação por um tempo, aí eles se sentem bem, né, justamente por causa da medicação, e eles se sentindo bem, eles acabam abandonando o tratamento. Aí começam as crises novamente, e aí precisamos retomar, e muitas vezes essa retomada é um processo mais difícil, né. Então a gente precisa ter esse cuidado e ficar o alerta para o pessoal, né. Medicação psiquiátrica é coisa séria. Denise, em relação ainda às pessoas com depressão em Lagoa Vermelha, tu tem dados, do nível de recuperação das pessoas que chegam no CAPS e vamos dizer Uhum. aquelas que se estabilizam? O que que nós temos lá no CAPS? Crises recorrentes, né,
E aí, então a gente é difícil mensurar isso em números, né, o que a gente consegue é em qualitativos. Então, a maioria das pessoas que vêm para o CAPS para recuperação, elas normalmente conseguem estabilizar, se mantêm um bom tempo estabilizadas, né. Isso quando fazem acompanhamento psiquiátrico e psicológico juntos. Então isso é uma coisa já que a gente já percebeu que os 2 junto funciona. Agora um só, às vezes fica meio, né, o tratamento fica descompensado. Então, quando a pessoa consegue manter esse tratamento psiquiátrico junto com o médico psiquiatra e com o psicólogo, assim, a tendência é fluir muito bem e a pessoa se manter. Porque a depressão ela pode ter cura, mas ela também pode ter níveis de estabilidade muito bons e que a pessoa pode seguir uma vida completamente normal, né. Voltar ao seu trabalho, voltar ao seu convívio social e familiar também. Então isso tudo tem que ser levado em consideração, mas geralmente quem consegue cumprir esses 2 quesitos, está muito bem, né, e a gente consegue dar alta ali do CAPS e volta para a unidade básica, se acaso necessário voltar, volta para o CAPS, mas a gente sempre torce para que a pessoa não precise, né, retornar ao serviço. Saúde mental, muito comentado nos meios de comunicação, pelas autoridades, seja também na área médica, na área da saúde. Em que pé está essa situação em Lagoa Vermelha? Então, a saúde mental ela vem se reorganizando, né, e eu acho que, assim, a gente nunca vai parar de se reorganizar, porque é sempre alguma novidade, né. Até então, quando eu entrei no CAPS foi em 2023, 24, 25, eu entrei, o pessoal falava muito em depressão e esquizofrenia, né. Agora a gente já tá numa onda, assim, de bipolaridade, a questão de borderline, a questão também do autismo muito forte. E aí a gente começa a se reinventar, né. E agora por último a questão dos vícios em jogos, jogos eletrônicos, né, e aí as bets estão aí fazendo propaganda direto, então é uma coisa que a gente também está estudando para poder acompanhar o andar da carruagem. Então eu digo assim que a saúde mental ela sempre vai estar em estudo, ela sempre vai estar em mudanças, né, porque nós precisamos nos adaptar às novidades que vêm aí, como todo mundo precisa adaptar às novidades do mercado, nós também precisamos, né. Então transtornos, a questão muito também da drogadição, que tem aumentado muito, então e tudo isso interfere, né, na questão dos tratamentos e a forma como a gente disponibiliza esse tratamento para as pessoas. A questão dos jogos eletrônicos e a questão das bets, e Hum. já existe casos em Lagoa Vermelha a respeito disso? Já existe casos, infelizmente nós já temos pessoas, assim, que fizeram um estrago bem grande, né, com as bets e, assim, bets, jogos, os famosos tigrinho, né, então a pessoa acaba tendo o vício da dopamina rápida, né, aquela dopamina que é rapidinho ali, que eu sinto aquela sensação de bem-estar, e ela acaba jogando muitas vezes, o futuro dela, né, nessas apostas, e isso é muito perigoso, né, porque além dela se colocar em risco todo o patrimônio dela, ela acaba muitas vezes acaba se arrependendo, né, vem o arrependimento, vem aquela sensação de: "E agora o que que eu vou fazer?", né. E aí a gente tem algumas TS, né, que a gente chama de, tentativas de suicídio, então a gente tem que estar sempre alerta, né, então, tem que ter muito cuidado com essas plataformas, com esses jogos, principalmente com adolescentes, né, a gente tem vários casos lá no CAPS que a gente tratou e ainda vem tratando, né, da questão de, fazem apostas entre os grupos ali, daqueles grupos, as plataformas, e acabam se desafiando e muitas vezes esses desafios se colocam em risco a saúde da pessoa, né, se coloca em risco a vida dela. Então isso tudo é um alerta, né, para o pai, para a mãe, para quem é responsável por um adolescente, por uma criança, dar uma cuidada, né, o que que o seu adolescente está olhando ali no celular, o que que ele está vendo, né, nas mídias, porque as coisas elas acontecem e muitas vezes a gente não se dá conta, né. Não é uma coisa, assim, que faz um barulho tão grande, às vezes é sorrateiro,
né. E hoje com a IA, né, com a inteligência artificial, tudo ficou muito mais perigoso, né, mais fácil. Então, eu posso ser eu uma adulta, me transformar numa criança e conversar com outra criança de igual para igual, né. E qual é a minha intenção nisso tudo, né. Então, a gente tem que ficar bem alerta nesse sentido. O trabalho do CAPS, o trabalho de vocês profissionais, tem condições de detectar, de certa forma, por exemplo, uma possível tentativa de suicídio? Ah, sim, com Já certeza. teve casos em valor? Já, vários casos, vários casos. No mínimo uns 2 ou 3 por semana a gente tem atendido, né. Às vezes é só uma ideação, mas muitas vezes a gente pega pessoas com um plano, né, bem estruturado de suicídio. E isso que nós não então nem estamos no setembro, né, que Setembro Amarelo sempre é um mês que dá uma chamada e o pessoal e parece que nessa chamada acaba incitando o pessoal a fazer mais tentativas, então realmente é algo bem preocupante e quase não se fala nisso, né. A gente sempre teríamos que ter, né, mais dados, há pouco tempo, 2025, ali metade de 2025, a gente começou a fazer, levar à risca essa questão da notificação de tentativas de suicídio, para a gente poder ter dados, ter números, né, junto à coordenadoria de saúde, para a gente até poder implantar uma política pública, né, a partir do momento que eu tenho dados, tenho os números, tenho o problema, fica mais fácil, né, eu implantar uma política pública de prevenção, né, pra gente não correr riscos, né. E essas tentativas, possíveis tentativas de suicídios que são manifestadas, é mais em jovens, idosos, meia idade? Tem de tudo um pouco, mas assim, os mais vulneráveis são os jovens, né, mais vulneráveis são eles, então, é aquela coisa do amiguinho que aconteceu alguma coisa, então eu fiquei triste, né, ou eu briguei com o namoradinho, namoradinha, então aí acaba isso afetando muito o emocional desse jovem, né, desse adolescente. Então a gente tem alguns casos bem graves, assim, de automutilação inclusive, né, e que vão parar no hospital, né, acabam parando no hospital e depois do hospital aí vem para nós para a gente fazer o tratamento e a estabilização do quadro. Mas é muito triste ver isso, muito triste ver jovens e tentando, né, tirar a própria vida. Então, às vezes a gente, né, fica se perguntando onde é que a gente está errando, né, enquanto adulto, enquanto sociedade, até enquanto serviço, né, mesmo. Porque esses jovens eles precisam de acompanhamento e como é que a gente vai fazer esse acompanhamento, né? Como é que a gente qual é as abordagens que a gente pode fazer com esse público, para que realmente eles entendam que a frustração, ela é normal, né, faz parte da vida adulta, né. Quem nunca recebeu um não na vida, né? Sim. E aí, então a gente precisa ter isso em mente e passar isso para os nossos jovens, para as nossas crianças, né, que a vida, lá fora não é fácil, né, então a gente tem que ter persistência, que às vezes não deu certo hoje, mas amanhã vai a gente tenta de novo e até a gente conseguir, né. E a questão toda do acompanhamento dos pais, né. Então tem muitos jovens, assim, meio soltos, meio e isso na verdade, essas tentativas de suicídio eu vejo muito como um pedido de socorro, né. É um pedido de socorro desse adolescente, dessa pessoa que tá, né, em sofrimento, porque eu não tô mais aguentando. Ela não quer terminar com a vida, ela quer terminar com aquela situação que causa dor pra ela, né. Isso que é a grande realidade. Conversando com o pessoal, é mais ou menos isso que eles querem, né. Não é eu não quero terminar a minha vida, eu gosto da minha vida, mas eu quero essa situação que tá me doendo, eu quero terminar com ela, né. Esta questão ainda do suicídio, tu tem dados, por exemplo, que classe social atinge mais ou são todas as classes sociais independentemente? Independente, é o nível de pressão, né, eu vejo muito o nível de pressão que a pessoa sofre, e que aí ela acaba e o nível de é uma balança, assim, é o nível de pressão e o nível de suporte que essa pessoa tem. Então se ela tem um bom suporte para aguentar a pressão, ela vai mais longe, senão ela começa a daí desencadeia as crises, né. E aí disso vai de uma depressão e se a gente não cuidar daqui a pouco ela consegue, né. É aquela máxima que o pessoal diz: "Ah, quem diz que vai se matar não se mata", né. A gente tem alguns casos ali para relatos que a pessoa disse que ia fazer e acabou fazendo, né.
Então, a supervisão é muito importante, né, nessa questão de suicídio. A supervisão da família, da supervisão médica, ficar num local protegido, né. Sempre a gente recomenda que tentativas de suicídio é hospital ou uma clínica, mas tem que estar em um local protegido, né. Não pode deixar a pessoa sozinha, porque, eu tenho um caso que a pessoa, ela tentou suicídio com um lençol amarrado na fechadura da porta, e ela estava quase conseguindo, né. Então isso é pra gente não subestimar essa fala, né. Denise, outro tema bastante debatido pelas autoridades, pela imprensa, enfim, pelos veículos de comunicação, é a questão da droga, para ser claro, em especial em Lagoa Vermelha. Ao que tudo indica, apesar de todos os esforços, campanhas e esclarecimentos, vemos isso aumentar em nosso meio. É isso? É, exatamente. Infelizmente. Infelizmente a gente vem, vendo, assim, que a questão da drogadição, ela é hoje o carro-chefe, né. Eu arriscaria dizer, assim, ó, entre 65 e 70% dos nossos casos envolve drogadição. Né. Às vezes o transtorno aliado à drogadição ou às vezes somente a drogadição, mas é casos bem significativos. E também a questão do álcool, né, a questão do alcoolismo ela não sei se por inverno ser frio, tradição do pessoal acabar: "Vou tomar um vinhozinho ali para esquentar", mas acaba aumentando bastante os casos de pessoas nos procurando tratamento, ou às vezes a família, muitas vezes, né, procurando ajuda para poder auxiliar aquela pessoa que está, ou drogando ou bebendo demais. Existem em Lagoa Vermelha casos de até de 8 anos, 12 anos, cada vez, vamos dizer assim, diminuindo a idade onde dá incidência na questão da drogadição. Existem muitos casos, assim, crianças muitas vezes, né, são raros, mas tem acontecido, né, e o que o meu uma vez a gente conseguia, assim, tipo 17, 18 anos ali, a idade da rebeldia, digamos assim, o pessoal, né, acabava experimentando uma maconha, alguma coisa nesse sentido. Hoje a gente vê que a piazada tá cada vez mais cedo. A idade média ali 14, 15 anos, o pessoal já tá fazendo uso e um uso pesado muitas vezes, né, de crack, que é a última droga, né, cocaína bastante também. Temos desses 60 dias para cá, a gente tem visto muita questão de pessoas usando cocaína, pessoas adultas com vida estruturada, emprego, tudo certo, mas buscando, né, algo que ele preencha esse vazio, e aí acabam indo para cocaína, né. Normalmente a gente diz assim: "A cocaína é droga de quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro usa crack", né. Então, é mais ou menos assim dividida a classificação. Pela tua experiência, já pelos vários atendimentos, pelas situações que se depara, a solidão também tem contribuído? Bastante. As pessoas se sentem muito sozinhas, né. Então e aí eu já venho toda uma história de vida, né, então, por isso que quando a pessoa chega no CAPS, a pessoa diz assim: "Ah, eu quero um atendimento", mas é um atendimento, ele é um acolhimento que a gente chama, né. Então ela chega lá, faz o acolhimento e depois ela vai passar pelos outros profissionais. Por isso que o CAPS ele se caracteriza por um atendimento multiprofissional. Então a gente sempre busca sempre ter um psicólogo, uma enfermeira, um assistente social junto para fazer esse acolhimento com a pessoa e olhar ela de diversas, formas, né. Então a gente faz um panorama, né, dessa pessoa, para a gente saber se realmente é caso de CAPS ou volta para a unidade básica de saúde. Mas normalmente as pessoas que ficam lá, elas têm vários traumas passados, né. Então é um abandono que não foi bem resolvido, não foi ressignificado, é a questão de uma violência, é a questão de um abuso, é a questão enfim, são N questões e que a pessoa não conseguiu elaborar, né, reelaborar esse fato lá passado e acaba trazendo para a vida adulta. Então a gente tem várias situações em que as pessoas: "Ah, eu sofri uma violência lá, né, lá há 10 anos atrás, e agora tá vindo, o resultado. E aí eu não consigo dormir, eu não consigo me controlar, eu entro em crises de pânico, eu entro em crises de ansiedade, e aí ali já vem. Daí para me controlar, muitas vezes eu faço uso do álcool, né, ou eu faço uso de uma droga, né, para poder eu passar um pouco aquele efeito. E aí então vem para nós, pra gente, auxiliar essa pessoa no tratamento.
Nós temos as drogas ilícitas e as drogas lícitas. Listas. A incidência constatada no CAPS é da ilícita ou da lícita? Olha, fica, parelhinho. Ou uma se soma à outra? Eu acho que uma soma a outra, né, porque, assim, a gente tem vários pacientes, principalmente na sexta-feira, que a gente tem o nosso grupo de álcool e drogas, muitas pessoas em uso de álcool, né, um uso exagerado. Mas também daí a gente vai conversar com o paciente, ele diz assim: "Mas o meu pai e minha mãe me ensinaram, meu pai me levava no bar quando eu era criança", ou, "eu fui incentivado a beber para ficar mais solto, para não ser tão tímido", e aí acaba usando o álcool como uma forma, né, de até de conviver em sociedade e ser aceito pela sociedade, né. Então é bem complicado. E aí do álcool pra droga, principalmente na questão de adolescentes, é um pulo, né. É muito pertinho ali a incidência, né. Então eles começam bebendo uma cerveja, daqui a pouco eles vão para o uísque, pra vodka, e daqui a pouco: "Ah, experimenta um negocinho aqui junto com o uísque pra dar um barato legal numa festa", e aí tá feita a bagunça, né. E muitas vezes as famílias não se dão conta disso, né. Então, por isso que a gente sempre insiste: "Pai, mãe, olhem aí o que que tá acontecendo, acompanhem os seus filhos, porque, o futuro, se a gente não observar, não orientar, daqui a pouco prega uma peça, né". E aí pessoas de famílias muito boas, pessoas que teriam um futuro, né, vitorioso, acabam esbarrando nesse problema. Não que seja um impeditivo da pessoa continuar com a sua vida, mas ela tem perdas, principalmente na adolescência, porque isso vai interferir, né, no desenvolvimento intelectual, até no próprio desenvolvimento biológico da pessoa, né, então a gente tem que dar uma cuidada nisso. Eu sou, por exemplo, alcoólatra. Uhum. Posso procurar o CAPS? Com Devo cer procurar o CAPS? com certeza, deve procurar o CAPS, né. Nós fazemos os nossos acolhimentos todas as manhãs, exceto na terça-feira, que nós temos o expediente interno, mas todas as manhãs, das 8 às 11h30, sempre tem um profissional disponível para fazer o acolhimento da pessoa. Então, quem estiver precisando, vai lá, busca o atendimento, não é necessário agendar, é livre demanda, né, nosso serviço é porta aberta, então a hora que a pessoa chega lá, a gente vai orientar ela, né, de uma forma ou outra ela vai sair com uma orientação, um encaminhamento para ela poder melhorar a qualidade de vida dela. Em nível de Lagoa Vermelha, o CAPS ou a Secretaria da Saúde desenvolve várias campanhas, de alerta, para todos esses problemas que estamos falando, principalmente da drogadição e do alcoolismo? Sim, se desenvolve, mas eu ainda bato na tecla, precisamos mais, né. Eu digo assim que todos os dias a gente teria que ter um espacinho para a gente falar sobre isso, né. É feito campanhas, é feito, né, idas a principalmente às escolas, né, para a gente falar sobre essa questão da prevenção, mas acho que a gente Ok, esta foi Denise Oliveira, ela é coordenadora do CAPS em Lagoa Vermelha. tem que ampliar esse debate, ampliar e trazer isso muito em foco, porque tem prejudicado muitas famílias, tem prejudicado muito a questão da convivência entre familiares, né. Assim, não foi nenhuma nem 2 vezes que eu ouvi isso de pai e mãe dizendo assim: "Eu não sei mais o que fazer com meu filho, e eu tô entregando ele aqui para vocês, porque eu não sei mais o que fazer", né. E aí, claro, a família, até um certo ponto, ela tem até um cansaço muito grande, né, e isso é completamente compreensível. Mas nós, enquanto profissionais, não podemos desistir, apesar de muitas vezes a gente olhar para os pacientes, é a 10ª internação, é a 20ª internação que a pessoa está fazendo e com poucos resultados, né. Então a gente, às vezes, também dá uma repensada, o que que temos que fazer com esse paciente? Mas a gente está lá para isso, né, então tá à disposição do paciente. Ele precisa de tratamento, então ele vai ter o tratamento, né. Vamos abordar de uma outra forma. Então a gente está sempre se inovando e buscando novidades para poder essa pessoa poder estabilizar, né. Então, hoje a questão da droga, ela também vem muito na questão econômica, né.
das pessoas. Então a gente sabe de famílias que acabam, né, entrando nesse mundo, e aí as crianças que são aliciadas pelo tráfico, então tem toda uma questão de segurança pública também, né, aliado a isso. Então a gente precisa, enquanto sociedade, fortalecer a questão de não usar. Se não tivermos consumidores, não vai ter vendedor, né, então vamos tentar, estamos aí tentando, né. Para ter acesso aos serviços do CAPS, precisa uma indicação médica ou eu posso chegar lá, expor meu problema e aí sim vocês fazem a triagem, vamos dizer assim? Uhum. Não, não, não precisa encaminhamento, nada. A pessoa sentiu que precisa conversar, precisa colocar o seu problema para fora, é só chegar lá no CAPS que vai ter um profissional para acolher. Então, muitas vezes a gente acolhe e percebe que não seria um caso tão grave, né, porque o CAPS ele é para tratamento de casos severos, graves e crônicos, né. E se a pessoa não tá tão grave assim, então a gente acaba devolvendo para a unidade, entra em contato com um colega lá que coordena a unidade, diz: "Olha, eu tô te encaminhando um paciente assim, assim e tal", mas a gente faz o cuidado compartilhado, qualquer coisa que a equipe notar lá na unidade que não tá correto, manda de volta que a gente, né, tenta ver o que que pode fazer. Mas casos mais graves, a gente cuida ali e também comunica também a unidade, né, de referência, porque na verdade o CAPS é assim, ele tem a sua especialidade, porém, eu sempre digo, o paciente psiquiátrico ele não deixa de ter coração, ter estômago, fígado, né, coluna, então ele precisa também desses outros cuidados, né. Então a gente sempre faz esse cuidado compartilhado, por isso que a gente faz os matriciamentos que a gente diz, que seriam reuniões, né, onde a gente senta com as unidades de saúde para discutir os casos. Então, normalmente uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, a gente senta com as equipes, né, e a gente faz esse trabalho, né. Quem que tá aí na lista de vocês, né, que tá no alvo de vocês? "Ah, fulano e ciclano". "Ah, esse aqui a gente já conhece", então a gente faz essas trocas, até para poder fazer essa orientação, né, esse acompanhamento com o paciente. E aquela pessoa que não reconhece que precisa de ajuda, tua dica para a família, como proceder? Vai lá no CAPS. Vai lá no CAPS e procura orientação. A gente tem formas, né, de ajudar a pessoa, mesmo ela não reconhecendo isso. Então, hoje, por exemplo, na questão vamos dar um exemplo, questão de drogadição. Nós temos, as internações compulsórias, né, então, é feito todo um trabalho através do judiciário, do poder judiciário, para que se consiga uma decisão e a pessoa passe por uma avaliação médica e depois uma internação. Então ela tem esses, porque muitas vezes o próprio paciente não vai, né, para ele aquela situação de uso, aquela questão de ele não se reconhece, né. Então aí a gente acaba a família, né, ela comprovando que essa pessoa está se colocando em risco, colocando em risco outras pessoas, a gente consegue daí ajudar fazendo essa internação compulsória. O bom seria se fosse todas as internações voluntárias, né. Mas muitas vezes acaba que a pessoa não aceita, "não quero, não vou", às vezes é muito difícil de encontrar essa pessoa, né. Então aí temos essa ferramenta aí através do poder judiciário, que nos garante a gente poder fazer esse tratamento compulsoriamente, né. Quanto à estrutura do CAPS em Lagoa Vermelha, quais profissionais que atuam para para o enfrentamento de todos esses problemas e adversidades? É, hoje nós estamos com a equipe completa, vamos dizer assim, porque recentemente a gente recebeu a nossa psicóloga, né, então hoje a gente tem uma psicóloga, temos 2 médicos, um clínico geral e um psiquiatra, temos uma enfermeira, 2 técnicas em enfermagem, temos uma assistente social 20 horas, e daí eu cubro as outras 20 horas. Temos oficineiros, nós temos, 2 oficineiras, nós temos uma pessoa que fica no salão, que a gente chama de a recepcionista do salão, né, que é a pessoa que, auxilia os pacientes,
que alguns chegam com dificuldade de mobilidade, elas, chegam às vezes, um pouco atrapalhadas, digamos assim, na questão de organização, então essa pessoa dá o auxílio, né, e faz as oficinas, participa dos grupos, então tem essa dinâmica hoje lá no nosso trabalho. Então hoje dá para dizer que nós temos uma equipe completa, né, além dos auxiliares de limpeza, a questão do pessoal da cozinha, então a gente tem aí uma equipe são 15 ao todo, né, que somos em 15 na nossa equipe para a gente poder dar o melhor do nosso melhor para o nosso paciente. Gostaríamos, claro, que essa equipe fosse ampliada, mas por enquanto é isso que a gente conta e estamos dando conta do recado, né, isso que é o mais importante. Tem conversado bastante com o secretário municipal da saúde, que é o vice-prefeito Alessandro Moliterno, expondo esses problemas e, ao que parece, precisaríamos mais estrutura, tendo em vista Ah, o aumento aumento. das necessidades da sociedade. Sim, sim, a gente sempre está conversando, né, seguido a gente faz reuniões ali, ou ele mesmo vai lá no CAPS para ver como é que tá andando o serviço. A gente nota que tem uma preocupação muito grande, até mesmo enquanto a secretária Cristiane estava na frente da secretaria também, havia uma preocupação muito grande em manter o serviço e melhorar cada vez mais, né, então não posso reclamar que as coisas não andaram, andaram e muito, né, desde que eu cheguei lá. Então a gente tem conseguido aí grandes avanços, né. Por exemplo, um médico clínico geral era uma das coisas que sempre se pedia, né, para ele poder também dar esse suporte, porque nós temos o doutor Ricardo, que é o nosso médico psiquiatra, mas ele vem só 3 vezes na semana, né. Então os outros dias acabava a unidade ficava descoberta, né. Então a gente acabou tendo esse médico que ele vem e ele nos dá o socorro, né, o primeiro o primeiro socorro é ele que nos dá, né. Quando o paciente vem, né, com uma crise, alguma coisa nesse sentido, ele vem para nós. Agora com a psicóloga nova também, eu diz é outro padrão, né, a gente trabalhar com a equipe completa, porque daí cada um faz a sua parte e não fica pesado para ninguém, né, então isso também ajuda muito a nossa equipe a fazer o seu trabalho realmente focar naquilo que é necessário, né. Então acho que agora a gente tá aí numa equipe bem redondinha e o pessoal tá conseguindo fazer. E, né, a gente sempre tá se moldando conforme a realidade, né, conforme a necessidade. Entendemos que sim, precisamos trabalhar muito essa questão, né, da drogadição, a gente já teve uma conversa com o secretário, nesse sentido de que para o ano que vem a gente precisa, né, colocar o bloco na rua, como se diz, e fazer esse enfrentamento dessa dificuldade. É com as famílias, é na escola, é nos grupos, onde tiver criança e adolescente, a gente tem que fazer essa fala de prevenção, né, para eles não caírem nessa conversa, porque o depois de entrar fica muito difícil de sair, né. Quando se fala em psiquiatra, as pessoas se espantam, vamos dizer assim. Como É é coisa de louco, para é. ser franco. A bem da verdade, não é assim, né? Não, não, não. Eu digo assim, ó, que a gente sempre tem que procurar o recurso, né, na hora que precisa, né. Então o psiquiatra é um dos profissionais habilitados a cuidar da nossa saúde mental. Então, as pessoas às vezes têm esse preconceito, né, essa coisa de: "Ah, eu vou no médico de louco". Olha, de médico louco todo mundo tem um pouco, então vamos vamos lá compartilhar. Mas realmente, assim, o médico psiquiatra, ele é um dos fundamentais, né, ele que nos dá todo o suporte para a gente poder ter o norte de onde vai o tratamento do paciente, né. E casos de internação, é o médico que dá o laudo, questão de prescrição de medicação é trabalho do médico, então ele vai nos dando aí a tocada, né, dessa sinfonia aí. Então a gente precisa muito, né, de médicos, e bons médicos, graças a Deus a gente tem 2 bons profissionais lá que eles nos dão um baita suporte aí principalmente nas crises, né, dos pacientes, então a gente consegue aí fazer um trabalho mais tranquilo. Existe alguma parceria com o Hospital São Paulo ou não há necessidade? Sempre, sempre, tanto que aqui o Hospital São Paulo eles têm 5 leitos, né, e a gente conseguiu mais um leito da prefeitura municipal, então, seguido a gente tá trocando figurinha com o pessoal do Hospital São Paulo, da ala de saúde mental,
é porque a gente precisa, né. Então, às vezes a pessoa entra em surto psicótico lá dentro do CAPS, por exemplo, a gente chama SAMU, os bombeiros, e traz imediatamente para o hospital, né, porque nós não temos a estrutura, né, o nosso CAPS é o CAPS 1, né, então nós não temos uma estrutura, por exemplo, de um CAPS 2, que teria leito, que teria, né, médico a 40 horas, Mas né. será o caminho. Olha, estamos caminhando para isso. O problema todo é que a nossa legislação brasileira hoje, ela limita muito ao número de população, número populacional. Então eu teria que ter uma população no mínimo de 70.000 habitantes para ter um CAPS 2 ou um CAPS AD, né, que hoje seria, acho que o nosso maior gargalo seria um CAPS AD, né. Se a gente tivesse um CAPS estritamente AD, que é álcool e drogas, ele aliviaria muito a nossa questão do CAPS. Mas, né, eu digo assim, já que somos clínico geral, então vamos lá, vamos dar conta, né. Não sei se teria algo mais a acrescentar, Denise, o assunto é empolgante, é vasto. Eu sei que vocês fazem um belo trabalho e diariamente sempre tem novidades, Uhum. desafios. Eu não sei se tem algo mais para acrescentar. Eu acho que só colocar, né, o serviço à disposição da comunidade, dizer que as pessoas não tenham medo de chegar no CAPS, né. O CAPS hoje ele funciona onde era o antigo Centro Social Urbano, em frente à escola Alda Sebem. E assim, a gente tá lá de portas abertas para acolher as pessoas, então venham, né, procurem. A gente sempre pede que as pessoas vão pessoalmente lá, né, porque nada melhor do que a gente conversar, né, sentar. Muitas vezes os nossos atendimentos eles são muito diversificados, eles não são comuns, né, não são convencionais. Então muitas vezes a gente tá sentado lá na grama e vamos sentar e vamos conversar aqui mesmo, se a pessoa se sentir à vontade, né. Porque esse cuidado com a saúde mental, ele é extremamente importante. Eu sempre digo assim: "Olha, sem um membro você vive, mas agora com a cabeça bem desorganizada é muito difícil, né, de você levar a tua vida adiante". Então, procure, né, sentiu que precisa de ajuda, procura ajuda. Se não quer ir lá no CAPS, vai na UBS, fala com o enfermeiro, né, o coordenador da sua unidade, mas não deixe de procurar, ninguém precisa sofrer sozinho, né, tem ajuda para isso. Então, não negligencie a sua saúde mental, que é uma das nossas as nossas joias raras, né, então a nossa saúde mental, ela tem que estar sempre em dia. Então, nos procurem que a gente tá lá para isso, para ajudar vocês. Ok, esta foi Denise Oliveira, ela é coordenadora do CAPS em Lagoa Vermelha.